carne. É aqui, por exemplo, que eu posso conviver sentado numa cadeira com o espírito mais perverso, mais cruel, mais primitivo, e sentado nessa outra cadeira aqui, o Chico Xavier, o Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá. Espíritos que talvez, pelo menos eu, no plano espiritual, não viriam por longos séculos, porque estão muitos andares acima, mas que na pele, na carne, a gente pode conviver. É aqui que a gente coloca a prova das sensações. Então, por isso da necessidade da reencarnação, para acelerar a evolução. Mas ela também se dá no plano espiritual. Agora, o sofrimento também não é algo que acontece rigorosamente porque eu fiz alguma coisa no passado. Vamos voltar na codificação. O Evangelho segundo o Espiritismo fala claramente das causas anteriores e das causas atuais das aflições. Eu posso ter aflições, problemas, situações dolorosas por conta de coisas que eu perpetrei no passado, mas eu posso construir nessa própria vida. Se eu sou alguém negligente, alguém descuidado, alguém que não cuida das minhas finanças, da minha família, ou em caso de alguns das minhas famílias, se eu não cuido do meu corpo, da minha saúde, da minha alimentação, é lógico que eu estou cavando problemas. E eu não vou poder falar depois que foi Deus que está me punindo, ou fazendo justiça, ou porque eu estou assim, porque eu fiz alguma coisa na reencarnação passada. Nós temos que entender que a lei de Deus é lei de amor, não é lei de punição. Muita gente confunde lei de talião, olho por olho, dente por dente, com a justiça divina. A justiça divina é de amor. Eu não tenho que pagar porque eu errei. Não. Eu tenho que corrigir. O artigo 126 da Lei 7210 do nosso Código Penal, ele fala claramente que o reeducando pode quitar parte da sua dívida, da sua pena, através do trabalho. A cada 3 dias trabalhados, ele diminui o dia da pena. Será que Deus é menos maleável do que os nossos legisladores lá de Brasília? Será que Deus é mais cruel do que os senadores e os deputados brasileiros? A lei de Deus também tem as suas atenuantes. Deus não ganha nada em nos ver amputados, sofrendo, doentes. Não, Ele nos quer ver produzindo, amando, ajudando, fazendo caridade. Qual é a minha noção de doença? Qual é a minha noção de sofrimento? A doença é o quê? É justiça? É punição? Não. A doença é oportunidade. É uma reparação. É uma oportunidade de reequilíbrio, mostrando que em algum momento eu fugi do meu caminho das leis divinas. Tem uma lenda muito interessante que coloca que a nossa vida é uma longa e larga estrada reta, onde eu tenho que caminhar por ela. A misericórdia de Deus, portanto, colocou na beirada dessa estrada uma cerca de espinhos, porque após a beirada da estrada tem um longo abismo de um lado e um longo abismo do outro. Então, cada vez que eu, caminhando pela minha estrada da vida, eu começar a sair do eixo, antes de eu cair no abismo, a dor dos espinhos me vai esgotar o eixo novamente. Então a dor, ela não é uma punição divina. Deus não criou a dor. A dor é resultado dos nossos equívocos. Ele é resultado dos nossos erros. Todos nós sabemos o que devemos fazer. E a gente faz. Kardec perguntou: onde estão escritas as leis de Deus? E a resposta veio na consciência. Quem de nós aqui não sabemos o que é certo e o que é errado? Todos sabemos, a gente faz.
O coração aponta para cá e os interesses para cá. E qual caminho que a gente faz? Os interesses. Agora, a reencarnação neutra, ela nos dá a oportunidade de experimentar o sofrimento se for a escolha que nós fizemos. Agora, o sofrimento pode ocorrer também no plano espiritual. Lembramos dos suicidas? Kardec disse que a maior decepção de um suicida é descobrir que não morreu. E nós sabemos da boca de ex-suicidas que voltaram para dar o seu testemunho e tentar fazer com que muitos não cometessem o erro que eles cometeram, que a dor pior que existe entre um suicida e que começa após o ato. Então nós começamos a perceber também que a dor, ela não se limita à matéria, ela não se limita à reencarnação propriamente dita. No livro Memórias do Suicida, de Ivone Pereira, do Amaral Pereira, Camilo Castelo Branco conta a sua própria história. Um escritor conhecido nas terras lusitanas, portanto em Portugal, se mata com um tiro no peito com quase 60 anos de idade, porque ele ficou cego e não aceitava a condição de cego. Ele acorda no plano espiritual, num detalhe que é bastante cruel, porque quando ele recobra a consciência, ele sente o peito ainda sangrando e ele continua cego. E ele começa a tatear, sentindo alguma coisa macia e deduz que está no hospital. E aí, ao mesmo tempo que ele deduz que ele está no hospital, ele já começa a deduzir que ele está sendo mal cuidado, porque ele começa a sentir cheiro podre. Poxa, cadê os enfermeiros que não estão cuidando da minha ferida, que sangra, que deve estar infeccionada, porque olha o mau cheiro. E ele então começa a gritar pelos enfermeiros, a blasfemar, a xingar, a ficar nervoso. Quando ele começa no ato a ter uma visão, porque o espírito não enxerga com os olhos da matéria, como a gente sabe, ele estava cego por conta da ligação psíquica ao corpo ainda, mas em função daquela situação ele começa a ter vislumbres. E ele descobre que ele não está no hospital, mas ele estava deitado sobre os dejetos do cadáver dele dentro da tumba. E ali começa o desespero. E ali ele começa a sentir a dor, o sangramento não para, até que no momento posterior ele se vê fora da tumba e sai perdido pela cidade. E numa das madrugadas, ele é recolhido por espécies de soldados que ele percebe que estão montados em cavalo, com uma lança onde tem um símbolo. E aquelas pessoas que ao mesmo tempo estão quase que conduzindo como gados vários outros suicidas, ao mesmo tempo que são austeros, são amorosos, não falam nada e os levam para um local que ele descreve de muita dor e sofrimento. Um local muito feio, fétido, que sempre está na penumbra, que sempre está em meio a nevoeiros, aonde ele começa a descobrir que as pessoas não têm casas, mas habitam em buracos da caverna, em buracos na rocha, a tipo de cavernas. Um lugar onde de repente vem um jato de água e cai ali alguém que morreu por afogamento. Aí do nada aparece lá pendurado na corda alguém sofrendo, pessoas recolhendo os pedaços porque se atiraram embaixo do trem. Um lugar que ele chama de Vale dos Suicidas. E aí a gente começa a pensar: e Deus, que crueldade é essa? Por que Deus não basta o sofrimento do lado do suicídio e ele tem que levar para um lugar assim? E a gente começa a descobrir no livro, no restante da literatura espírita, que não, ao contrário do que a gente imagina. Que a nossa visão, mais uma vez, está equivocada, voltada para o lado da crueldade. Lembra daquele Deus cruel? Lembra daquela noção de justiça que a gente traz?
E lá se elucida para Camilo Castelo Branco que aquele local não é um lugar de castigo, não é um inferno teológico, mas uma demonstração da misericórdia de Deus. Porque eles foram relegados àquele lugar, levados para lá, para proteger a eles mesmos, como uma espécie de quarentena até o fluido vital do perispírito, recém-separado do corpo físico de uma maneira abrupta e antes do tempo. Ele precisa do esgotamento daquele fluido vital para que possa ser resgatado para instâncias de refazimento e de tratamento. E que se ele ficasse pela cidade, ou ele iria causar sérios danos aos seus familiares, entes queridos, às pessoas que ele tinha na mente, por uma influência ou uma obsessão inconsciente, que poderia levar pessoas, inclusive, ao suicídio, porque ele iria procurar aquelas pessoas, os seus familiares, ou protegê-los de obsessores, de vampiros, que vêm o assediar para fazer uso do seu fluido vital, que vêm assediar para fazer brincadeiras, zombarias com a dor. Então são recolhidos e levados para o local, para que fiquem protegidos de si mesmos. Mas então por que esse local é assim, é tão horroroso, simples? Nós aprendemos na doutrina espírita que o pensamento é matéria, que o pensamento plasma formas, que o que nós pensamos, nós construímos no plano espiritual. Ponto. Imagina nós nessa sala. De repente a gente fecha essa sala hermeticamente. Ninguém sai, ninguém entra. E ficamos aqui dentro por 6 meses. Aqui dentro fazemos as nossas necessidades fisiológicas. Aqui dentro respiramos, aqui dentro transpiramos. Aqui dentro exalamos todos os nossos odores, detalhes sem tomar banho e sem escovar dente. Imagina a condição dessa sala daqui a 6 meses. Agora, se o pensamento plasma a matéria, e o local de dor e sofrimento onde estão confinados espíritos alinhados a pensamentos extremamente dolorosos, pensamentos que vão plasmando e construindo, que tipo de local que pode ser esse? O pior possível. Então não é castigo. Então por que a gente não entende essa questão de justiça? Por que a gente tem na cabeça que Deus ainda é tão cruel? É muito simples também de entender. A grande maioria de nós espíritas, principalmente aqueles que estamos tentando trabalhar na seara espírita, somos aqueles lá atrás que tinham ou aquela noção distorcida da justiça divina, ou éramos o braço forte do cumprimento que nós achávamos que era a justiça divina. Está muito recente na nossa memória espiritual essa concepção. Nós trazemos um psiquismo viciado por séculos e séculos de noção equivocada acerca da justiça divina. A gente equipara a lei de Daniel. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele coloca que a última lei moral é a lei de amor, justiça e caridade. E resgata isso tudo. Mas a gente também não estuda. Começa a complicar porque a gente só não traz essa noção equivocada de um psiquismo ainda enraizado no passado e a gente não aprofunda. Nós temos os 5 livros da codificação, nós temos a literatura complementar, principalmente de Chico Xavier, e a gente não busca. É muito comum ver espíritas que nunca leram os 5 livros da codificação, ou que no máximo leram, mas não estudaram, ou se limitaram nele, ou que entraram no espiritismo através de romances. Nada contra os romances, pelo contrário, só que muitos deles são questionáveis.
sobre a seriedade, sobre os fundamentos. Veja bem, Jesus veio, implantou a sua doutrina, mas não fez tudo. Inclusive, ele diz: eu vou para preparar-vos um lugar, mas pedirei ao meu Pai que vos envie o Paracleto, que fará tudo o que eu fiz e muito mais, e ficará com vocês até a consumação dos séculos. Quer dizer, se fará tudo o que eu fiz e muito mais, Jesus disse que não fez tudo. Chega Kardec, começa o trabalho de pesquisa para a codificação do Espiritismo aos 50 anos de idade. E tem muito neguinho por aí com 40 achando que não precisa trabalhar mais porque está velho. Kardec codificou a doutrina a partir dos 50. Ele também não pôde fazer tudo. Em obras póstumas, por 2 momentos, inclusive um do Espírito de Verdade diz que ele não teve tempo de fazer tudo, mas que ele voltaria no começo do século próximo para retomar a sua tarefa. Por isso muita gente acredita que Chico é a reencarnação de Kardec, porque Chico nasceu no início do século e trouxe aí os quase 500 livros, porque já os 430 já tem mais 60 na fila ou publicados, ou na fila de publicação. Livros que ele deixou depois da desencarnação. E a gente limita. André Luiz Emmanuel é um manancial quase que inexplorável e riquíssimo dentro da doutrina. Então nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar para entender que a reencarnação, principalmente essa, porque aqui nós estamos, é uma grande oportunidade. E a pergunta é: o que você está fazendo da sua oportunidade? Você é daquela pessoa que se serve da matéria ou que serve para a matéria? Você é daquelas pessoas que usam o que Deus nos permite ao seu favor e dos seus irmãos? Ou você usa o que Deus nos permite em termos materiais como o seu único objetivo de vida? O que é que você faz das suas escolhas? Como que você lida com a sua vida? Porque é muito comum. É muito comum a gente ver espíritas que levam a vida apenas em palestras, que levam a vida apenas lendo uma meia dúzia de livros, que são pessoas que entraram no Espiritismo, mas o Espiritismo não entraram nelas. E aí, quando a dor, o sofrimento, a doença aparece, corre para o centro em busca de respostas rápidas, de curas miraculosas. Como o Divaldo disse, o Espiritismo perdeu muito em profundidade porque está ganhando em largura. E a gente começa a ver nessas andanças quantas casas de mediunismo. Numa versão espírita do curanderismo de outras igrejas, de religiões irmãs, que vivem para curar. E aí eu recordo de Chico, que era cego de um olho, começou com um problema de catarata e esteve frente a frente com um grande médium da época, o Zé Zarur. E o Zarur disse: Chico, se você quiser que eu cure o seu olho, deita aqui que eu faço a cirurgia e já resolvo essa agora. Ele falou: não, irmão, eu estou assim porque eu tenho que passar por isso. Essa doença no meu olho é resultado de alguma coisa que eu fiz no passado e que, se eu curar ele, a doença do olho vai se manifestar em outra doença. Então não adianta, é preferível já ficar com ele, eu já me acostumei mesmo, do que ter outra. Percebeu a diferença de pensamento? Percebeu a diferença de visão? E a gente quer curar a doença, quer resultados rápidos. Outros prometendo que se você for lá e doar isso ou fizer aquilo, você cura. Um grande equívoco acerca da lei de Deus. Sem falar das palestras, né? Aqueles que se limitam aí nas palestras não ficam lá preocupados com o horário que vai acabar, com o que tem que fazer. Eu vi, ninguém me contou não, na palestra da NET, da abertura da Semana Espírita, uma pessoa
pessoa do lado, jogando Candy Crush no celular, quase que você não quer a palestra dele. Eu me perguntei, por que não ficou em casa? Porque dali, daquele jeito, ela não se aproveita nem do psiquismo do local, porque às vezes a gente está aqui, meio perturbado, com dores e problemas, mas a gente tem ruído de boas intenções, o psiquismo age, atua. Quantas vezes entidades passam entre as fileiras, recolhendo fluido vital, energias balsamizantes de quem pode doar, ectoplasma de quem pode doar, e depositando em pessoas que necessitam, e muita gente sai de uma reunião quase ou curada de problemas sem saber. Não me mato com as bênçãos divinas. E a gente fica só preocupado. Sai daqui, bem, chega lá fora, já bota dedo com o cara que dá uma fechada no trânsito, chega em casa e briga. O que está adianta? O que a gente está fazendo das nossas vidas? É interessante frisar que Moisés veio para trazer a lei de amor. Jesus fez umas correções, porque a humanidade já havia amadurecido, apresentou a lei de amor no reino dos céus e deixou a semente para que nós dessemos prosseguimento. A igreja teve a grande oportunidade de reunir os cristãos e dar andamento e falhou com a aquisição. Veio a reforma protestante como uma nova oportunidade divina, que já que esse aqui não deu certo, vamos resolver para que dê novo rumo à humanidade, e falhamos de novo. E agora chega a doutrina espírita com uma última chance. E segundo a espiritualidade, Deus está usando a reencarnação não com justiça, não como punição, mas como instrumento para elevar o planeta Terra ao pedestal de um planeta de regeneração. E nós estamos nesse momento. Não temos mais tempo a perder, a gente não tem mais chance de ficar errando, de fazer besteira. A gente já errou demais aqui para trás. A gente errou muito. Não tem mais essa conversa de vou deixar para frente. Não. A gente já deixou várias vezes. O mundo está correndo. A gente vê em trabalhos mediúnicos de outras casas que a gente ajuda a quantidade de jovens, de pessoas cada vez mais jovens que chegam lá extremamente perturbadas, porque não tem tempo mais de ficar levando a vida rouba e resolver mexer com a tal da caridade, não dá trabalho para se aposentar. Não, tempo acabou. E o que nós estamos fazendo na nossa vida? É a nossa oportunidade. Então fica aí as ideias para a nossa reflexão da semana. Espero não ter sido muito complicado nas reflexões, que a gente possa ter um excelente fim de semana. Muito obrigado e que Jesus abençoe.